A graça e a paz de Cristo Jesus, pastor Edmário, mais uma vez, no canal Pregador Fiel de Cristo. E este vídeo é mais uma continuação da nossa série do curso básico de grego do Novo Testamento, de grego koiné. E chegamos agora à lição 4. Esta lição 4, dessa vez, é uma lição assim que a minha intenção é ser breve, não me aprofundar nela. Se você deseja se aprofundar, se aprofunde nos exercícios, se aprofunde nas pronúncias, tá? Como é um curso básico, eu só vou delinear mesmo algumas coisas importantes sobre acentuação. Mas antes de entrar nesse assunto acentuação, eu quero já compartilhar aqui algumas palavras que você vai ver na descrição. Você vai entrar no meu blog mais uma vez para essa lição 4 e vai estar lá escritas, vão estar lá escritas todas as palavras de um vocabulário que eu trago para vocês. E esse vocabulário vai de alfa a ômega, com algumas palavras utilizadas já dentro do Evangelho escrito pelo apóstolo João, o Evangelho segundo João, tá? Aí eu vou começar assim a leitura de algumas palavras que considero muito importantes. Sendo que neste vídeo eu quero mencionar que eu continuo usando, tá, a gramática introdutória do Taylor, uma introdução do estudo do Novo Testamento, tudo para elaborar o texto que vocês encontram no blog, tá? Eu vou ler parte aqui. E agora eu acrescento uma recomendação de iniciantes, tá? Eu recomendo essa gramática aqui, que é a gramática do Gresham Machen, ou Machen, grego do Novo Testamento, tá? Para iniciantes, da editora Ragnos. Eu acabei de adquirir essa semana, tá? Ela está custando na faixa de R$46 mais ou menos, tá? Então eu recomendo ela no sentido de que no final dela tem um pequeno vocabulário do grego do Novo Testamento, tá? E algumas referências que considero importantes de algumas palavras que ocorrem dentro dessa gramáticazinha, tá? Ou seja, você tem um vocabulário português-grego e um vocabulário também grego-português. Então, o bom dessa gramática está nisso. E claro, pela abordagem dela, que é uma abordagem para iniciantes, tá? Mas os pontos mais fortes são esses: o vocabulário grego-português e português-grego e as suas referências. Então vamos começar aqui. Então eu vou começar com o vocabulário. Então, lembrando que hoje eu não vou usar aqueles cartões, não vou utilizar os cartões. Agora dessa vez você vai ter que passar várias vezes o vídeo de novo, daquilo que você não entendeu, repasse de novo o vídeo. Pegue, ouça, veja, e as dúvidas que você for tirar, entre no blog. Entre no blog que já postei lá e vai estar na descrição. Você vai clicar em cima do link do blog, tá? Especificamente sobre a lição 4. E aí vai estar tudo o que eu li aqui. Tudo bem? Ficamos assim combinados? E dessa vez o exercício é o mesmo, tá? O exercício é o mesmo. O exercício de fixação é o que? É você fixar o vocabulário, fixar as leituras anteriores, que foram as leituras no Evangelho de João e na Epístola aos Romanos, tá bom? Da aula anterior, ok? Ficamos assim. Então vamos para o vocabulário. O vocabulário começa com aletheia. Aletheia. Aletheia está em João 14, versículo 6. E qual é a tradução para aletheia? Verdade. Tá? Aletheia é verdade. A segunda palavra é um verbo, blepo. Já devo ter até mencionado antes, né? Então, mais uma vez, blepo, em João, capítulo 9, versículo 25. E significa vejo. Terceira palavrinha, ela é outro verbo que já conversei com vocês, já apresentei, que é gnosco. Gnosco, que é conheço. Quarta palavra é o verbo
didasco, que está em João 14, versículo 26. Em João 14, versículo 26 está didasco, que é ensino. Eu ensino. É verbo. A outra palavra que está em epsilon, né? Então didasco está em delta. E a próxima vai estar em epsilon. Eirene. Eirene. Eirene, que é paz. Eirene. Curiosidade, Eirene vai dar origem depois ao nome Irene. Paz. Próxima palavra está no zeta. E zeta traz a palavra zoe. 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 João capítulo 11, versículo 25, que significa vida, de onde você vai encontrar vida eterna. Próxima palavra está na letra eta. Letra eta, você tem emera, 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 emera. Em João 11, versículo 6. Dia. Emera é dia. Emera. A próxima é talassá. Em teta, né? Primeira letra, teta. Talassá. Talassá está em João capítulo 6, versículo de número 1, e significa mar. Tem o significado de mar. Talassá é mar. A próxima palavra em iota é hieron. Hieron. Hieron, que é templo. Hieron é templo. Em João 10, versículo 23. João 10, 23, você vai encontrar hieron. A próxima palavra em capa é kalos. Kalos. Está em João 10, versículo 11. Que você pode traduzir tanto quanto bonito. Eu vou deixar bonito, né, na descrição, que está lá no blog. Vou deixar bonito, mas também pode ser traduzido por bom. Legei. Legei. Está em lambda. Essa é outra palavra. Legei. Em lambda. Legei está em João capítulo 2, versículo 3. E traduz-se por ele diz. Está traduzido por ele diz. A próxima palavra é martirel. 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 Está em mi, né? A primeira letra começa com mi. Então, martirel. João capítulo 21, versículo 24, que significa testemunho. Esta palavra significa testemunho. Tá? A próxima é a palavra nomos. Nomos. Está em João, versículo 17. Quer dizer, João, capítulo 1, versículo 17. Nomos, que é lei, norma. A próxima palavra está em quisi, que é quiseraino. 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 João capítulo 15, versículo 6, que entra no sentido de secar. Eu seco. Eu seco. Próxima palavra, rodós. Rodós. Esse é o típico caso de aspiração áspera. Rodós. Rodós. Que é caminho, como está em João capítulo 14, versículo 6. Jesus é rodós. Jesus é rodós. Iesus estin rodós. Rodós. O caminho. Jesus é o caminho. Tá? Continuando aqui. Pisteio. Pisteio.
Pisteio, João 3,15, que significa creio. Eu creio. Pisteio. Pisteio. A próxima, no caso pisteio, começa com pi. E a próxima é rema. Rema ou rema, né? No caso aqui, eu botei até uma observaçãozinha no blog, né? Ro como primeira palavra, como primeira letra, né? Então você vai ler como rema. Rema. Então rema é João 8,47, que significa palavra. Os pregadores frisam muito a questão de uma palavra, rema. Mas na realidade isso acaba sendo um pouquinho falacioso. Porque na realidade, se você lê e estuda todo o Novo Testamento, você vai perceber que a palavra rema e a palavra logos, todas elas se aplicam nos mesmos contextos. São apenas sinônimos para o mesmo sentido, assim como há muitas palavras no português que você usa com o mesmo sentido, para você diversificar a sua linguagem, diversificar a sua entonação, quer dizer, enriquecer a literatura. Então, tanto rema como logos são palavras que significam palavra. Nada mais do que isso mesmo. A próxima palavra está em sigma, é sarkis. Sarkis, que está em sigma, sarkis. Sarkis está em João 14, versículo 6, e significa simplesmente carne. Dá a ideia de corporalidade, carne, sarkis. Próxima palavra que está em tal é teknon, 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 que está em João capítulo 1, versículo 49, João capítulo 1, versículo 12, teknon, e aí diz criança, mas também pode ser usado como filho. Tanto filho quanto criança se traduz para teknon. No caso de João 1,12, geralmente se traduz para filho, né? Se traduz para filho. No caso de João 1, versículo 12, se usa para filho. Mas em outras circunstâncias também pode ser usado para criança. Na tabela que eu coloco do blog está criança, mas também pode ser traduzida por filho. Agora chegamos a Y. E a Y nada melhor do que você utilizar Wios em Y. Wios. Aí você tem filho em João, capítulo 1, versículo 49. Wios. Wios. Próxima palavra em fi é filéu. 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 É o verbo que está em João 3, versículo 29, que é traduzido como alegro-me. Eu alegro-me. Né? Desculpe, perdoe. Filéu é amo. Né? Peço até desculpa nesse meu vídeo por ele estar sendo feito na madrugada, então estou um pouco cansado, mas eu não poderia deixar de gravar o vídeo, de manter a continuidade, tá? Peço perdão aqui. Então, filéu é em João 11, versículo 3, tá? Agora eu acertei. João 11, versículo 3, amo, tá? Então eu conserto aqui, mesmo porque não tenho recursos de edição, não tenho recursos de nada, então como sai é o que fica mesmo, tá? Mas leve em consideração isso, essa palavrinha para você estudar lá no blog, tá? Filéu é amo, eu amo, assim como você vai ver mais à frente, agapau, que tem a mesma ideia. O que há de mais interessante no Novo Testamento é que você só encontra praticamente só esses dois verbos, filéu, agapau. E de maneira muito distante, né, você vai ver estergo, muito distante. Até vou verificar isso com mais cuidado no próximo vídeo, tá? Acerca da ocorrência de estergo, se há. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a palavra eral, né,
para amor sexual, o amor entre homem e mulher, eral, ela não é encontrada no Novo Testamento, assim como eros também não, tá? Você encontra mais filéu e agapau. E aí você vê filéu em João, capítulo 11, versículo 3. Agora eu entro sim. Cairo. Cairo. Não é kairós, é Cairo. Cairo. Em João 3, versículo 29, é eu alegro-me. Alegro-me. Tá? Cairo. João 3, 29. Penúltima palavrinha em psi. A palavra anterior, Cairo, estava em ki. Agora, pisque está em psi. Então, pisque. Pisque. João 12, versículo 27, que pode ser alma, que pode ser vida, tá? Geralmente traduzido por alma ou vida, tá? E aí temos a última palavrinha que está em ômega, que é ora. Ora. Outra vez o áspero, espírito áspero, né? A aspiração áspera, mais uma vez agindo. Em Hora. Hora. Em João 2, versículo 4, que normalmente é traduzido por hora. Tá? Então, é só você praticar essa pronúncia e já guardando já direitinho as primeiras palavrinhas, pegando as outras também, que eu já traduzi, né, nas outras aulas. Você pega essas palavrinhas e já utiliza no seu vocabulário. Você já está criando um vocabulário para você. Tá? Agora entramos na parte de acentos. No grego, como em todas as línguas, pelo menos os 3 acentos básicos existem nela, que são o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Agora, o que torna peculiar no grego esses 3 acentos? Quanto ao acento agudo, pode cair em qualquer uma das últimas 3 sílabas. E aí temos alguns exemplos que eu coloquei. Diáconos, logos e rhodos. Diáconos, ela está, no caso, na antepenúltima sílaba. Tá? Logos está na penúltima. E rhodos está na última sílaba. São esses 3 exemplos. Outra coisa importante. O acento precisa cair na penúltima ou última sílaba, sendo esta longa, som grave ou nasalado. Aí temos aqui, no caso aqui, se a sílaba última é longa, ou seja, com som nasalado, a palavra anteriormente, que deu origem a essa palavrinha, estava na antepenúltima, vai passar pelo menos para a penúltima, como no caso de diáconos. Diáconos, já na outra forma, vai mudar. Ao invés de diáconon, você vai ter diácono. Diácono. Porque aí já está, ao invés de nós, é non. Então temos diáconos, de diáconos vai passar para diácono. Diácono. Tá? Outro elemento importante. Não pode permanecer na última sílaba se outra palavra seguir. Esse é o caso do nosso acento agudo. Quer dizer, temos aqui refoné. Refoné. Então temos aqui refoné. Então automaticamente refoné HT. Então começou agudo na primeira palavra foné, a outra palavra HT automaticamente vai ter que ser acentuada com acento grave, tá? HT. Vou até conferir aqui no livro onde eu pesquisei para conferir aqui se, que no blog eu vou fazer a correção automática disso. Vou estar fazendo a correção, né? Então, vou verificar aqui. Então, refoné HT. Então, refoné HT, temos foné em acento grave e temos HT em
agudo. Então quer dizer, tem que ser diferente. Então tem que se diferenciar quando seguem em sequência as palavras. Tá? Vamos para o acento circunflexo. Primeira característica pode ser colocado na penúltima ou na última sílaba, mas não na antepenúltima. Circunflexo nunca entra na antepenúltima sílaba. Então temos alguns exemplos, como no caso aqui coloquei o tos e fonês. O tos e fonês. Todos eles pode-se perceber que o tos está na penúltima sílaba, já que são apenas 2 sílabas. E no caso, fonês está na última sílaba. Outra característica do circunflexo. É necessário, se for acentuada uma sílaba longa, penúltima, seguida por uma última breve, no caso um som mais agudo, né? Acontece isso, que é necessário que se for acentuada uma sílaba longa penúltima, seguida por última breve. Então você tem aqui doron, doron, doron. Mas mesmo doron com o som do ômicron breve junto com o ni, no caso tem que se dar precedência, né? Tem que se dar precedência, no caso aqui, o ômega. Deixa eu conferir mais uma vez aqui. Tudo aqui eu vou estar conferindo no nosso amigo Taylor, nessa parte aqui. Então eu tenho aqui doron. Então temos aqui doron. Outra característica, né? Se a última for longa, ou seja, se a última sílaba for longa, não pode ser colocado circunflexo sobre a penúltima. Tá? Se a última for longa, não pode ser colocado o circunflexo sobre a penúltima. E aí o exemplo temos aqui, doulos. Doulos, nós vemos que a penúltima é, no caso, nasalada ou longa. E já doulon, doulon, né? Doulon, não vai poder ser colocado circunflexo no du, porque o lon é nasalado. E aí, por conta disso, o máximo que poderia ser feito era colocar o acento circunflexo no lon, que está em ômega e ni, né? E aí eu confiro mais uma vez que, de fato, de verdade, nessa parte do vai ter que ser colocado acento agudo e não acento circunflexo. E última característicazinha do acento circunflexo é essa. Nunca pode ser colocado em sílaba breve, ou seja, som mais agudo. E aí temos logos e theos. Não pode ser colocado acento circunflexo em palavras como logos e theos. São os exemplos que a gente tem de práticos que não se deve colocar acento circunflexo. Acento grave. Primeira característica. Pode cair tão somente na última sílaba, como em ro adelfos, pempei. Ro adelfos, pempei. Temos aí um acento grave. Ro adelfos, pempei. Né? No caso, adelfos, a última sílaba fos, receberá o acento grave. Adelfos. Né? Segunda característica. Acento grave se usa tão somente quando for seguida por outra palavra, como re, ht, rodos. Re, ht, rodos. Então está aqui, re, ht, rodos. Você tem ht. Você tem ht, né, que está com o acento grave. Ht. Né? E outra característica, que é a última do acento grave, né, é que, e mesmo assim, somente quando de outra forma e acento, né,
quer dizer, de outra forma, o acento seria agudo. Ou seja, e mesmo assim, somente quando de outra forma, o acento seria agudo. Temos aqui assim dessa forma. Como? Aí vemos roteos regapesen. Roteos regapesen. Aí temos teos com acento grave, né? Aí teríamos na realidade tes, hts, rodu. Tes, hts, rodu. Então teremos aqui tes, hts, rodu. Então, e mesmo assim somente quando de outra forma o acento seria agudo. Esse é o exemplo. Então, agora algumas coisas importantes aqui, que eu vou fazer um diálogo agora, isso aqui é a parte entre o grego koiné e o português. Claro que os exemplos que eu vou utilizar vão ser de palavras em grego e não palavras em português, mas a explicação é a seguinte, não podemos deixar de levar em consideração ela, é a seguinte. A primeira delas é que a gente tem que saber organizar as classificações dos acentos tônicos. E aí temos aqui a questão dos acentos tônicos na última, na penúltima e na antepenúltima sílaba de cada palavra. E aí eu leio o seguinte: toda palavra com acentuação tônica na última sílaba é chamada de oxítona. E aí temos os exemplos em grego. Piske, temos esse exemplo, né? Hieron e rodós. Rodós. Temos psique, hieron e rodós. Todas elas palavras oxítonas. Outras palavras que temos também, elas estão na seguinte categoria. Toda palavra com acentuação tônica na penúltima sílaba é chamada de paroxítona. Exemplos em grego, mais uma vez. Rema, nomos. E por último, xeraino. Xeraino. Então temos aí rema, nomos e xeraino. Então todas elas são palavras paroxítonas. Outro exemplo que nós temos agora da terceira classificação é a seguinte. Toda palavra com acentuação tônica na antepenúltima sílaba é chamada de proparoxítona. E aí temos os exemplos em grego, levando em consideração que, assim como no português, há palavras que ultrapassam 3 sílabas, né? Como no português a gente está acostumado a falar em paralelepípedo, que está muito maior do que 3 sílabas, né? Temos aí aí vamos ver, vou usar até os dedos agora, paralelepípedo, 7 sílabas, né? No grego também há palavras que podem fazer essa ocorrência, mas lembrando sempre, acentos sempre vão recair na antepenúltima sílaba. Então, exemplos de palavras proparoxítonas: antropos, apóstolos e prosopon. Repetindo, antropos, apóstolos e prosopon. Palavras proparoxítonas. E aí, ao encerrar-se essa lição, chegamos aqui às seguintes observações gerais, ou seja, as seguintes regras gerais de acentuação, tá? Aí aqui eu já devo ao Gresham Machen, ou Machen, ou Machen. Fica a critério de vocês a pronúncia, tá? Então temos aqui a gramática de Machen, temos aqui o acento agudo, primeira regra, pode permanecer em qualquer uma das 3 últimas sílabas da palavra. O circunflexo só em uma das 2 últimas. O grave só na última. Regra geral.
Segunda, o acento circunflexo não pode ficar em uma sílaba breve, quer dizer, som mais agudo. Terceira regra geral, se a última, no caso, a última sílaba, for longa, primeiro, a antepenúltima não pode ser acentuada. Segundo, a penúltima, se acentuada, recebe acento agudo. Vamos repetir? Se a última sílaba for longa, primeiro, a antepenúltima não pode ser acentuada, se for longa. E também, o que? A penúltima, se acentuada, recebe acento agudo, tá? Quando for longa. Quando for longa, se a penúltima é acentuada, ela tem que receber obrigatoriamente acento agudo. Quarta regrinha, se a última for breve e a penúltima longa, se acentuada, recebe acento circunflexo. Tá? Então, se a última for breve e a penúltima longa, se acentuada, recebe acento circunflexo. Então, se a penúltima você vê que é longa, né? Se a penúltima é longa, é uma sílaba longa, ela vai receber acento circunflexo, com a última sendo breve. Outra regra, a última longa tem ou acento agudo ou acento circunflexo. Uma última longa tem ou acento agudo ou circunflexo. E sexto, né, temos aqui como sexto elemento, muda-se o acento agudo na última sílaba de uma palavra em grave, quando seguido de outra palavra na mesma frase, sem a intervenção de qualquer sinal de pontuação. Tá? São essas as 6 regrinhas. Aí eu vou repetir mais uma vez a sexta. Muda-se o acento agudo na última sílaba de uma palavra grave quando seguido de outra palavra na mesma frase, sem a intervenção de qualquer sinal de pontuação. Exemplos? Só você ir verificando ao longo de todas as nossas leituras, de todos os nossos estudos. E também aqui, meu objetivo não é me aprofundar nas questões ligadas à fonética e à acentuação. Para a nossa próxima aula, estaremos entrando então em substantivos. Estaremos entrando então nas classes gramaticais e estarei falando sobre declinação, estarei falando sobre os casos, tá? Vocês vão conhecer e saber o que são casos, tá? E a ideia de declinação, tá? Você vai começar agora na próxima aula, né? Quando vier a próxima aula, já estarei abordando a questão de classes gramaticais, mas até a título de introdução, já vou até fazer uma correlação, principalmente dos casos, com alguns elementos ligados à sintase no português, a questão de função sintática no português. Eu vou ter que explicar um pouquinho sobre isso, para que você se situe e não se perca nessa parte. Tudo bem? Então, desde já, agradeço o seu acompanhar as nossas lições. Tenho recebido assim algumas sugestões de alguns alunos, né? De alguns amigos, né? E a gente pretende sempre melhorar o curso. Com o tempo, eu espero conseguir assim estar usando um quadro e até quem sabe também mais tarde, né? Quem sabe, se alguém puder, né? Me ajudar com questão de edição de vídeos, tá? Mas tudo isso que eu faço tem uma finalidade, deixar como legado isso para as próximas gerações. Meu objetivo é que as pessoas tenham esse gosto, esse amor pela língua grega, pela língua que Deus inspirou para escrever essa revelação chamada Novo Testamento, tá? É a minha alegria, é meu amor estar aqui fazendo isso, com todas as minhas limitações. Como mesmo não sendo um especialista em letras, mas eu uso isso pelo conhecimento que adquiri dentro da teologia, dentro da exegese, dentro da hermenêutica, dentro de tudo que é relacionado ao estudo da palavra de Deus, a exegese, a hermenêutica, tá? E a teologia bíblica. Eu espero assim poder estar contribuindo com cada um. Deixe seus comentários para mais sugestões. Entre no meu blog, que vai estar na descrição, tá bom? E comunique-se
pelo e-mail pregadorfiel1645@gmail.com. Marque, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Deus abençoe seus estudos e, como eu termino sempre nos escritos, Caris kai eirene tu Christu panta. A graça e a paz de Cristo para todos. Deus abençoe.